Olá, meus queridos amigos, estamos de volta trazendo aí mais um vídeo para o nosso canal e hoje nós vamos falar a respeito da salvação. A salvação é pela graça ou é pelas obras? É a respeito desse assunto que nós vamos falar a partir de agora. Convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo, Efésios capítulo 2, versículos 8 em diante, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos. O texto aqui já começa dizendo que somos salvos é pela graça de Deus. Mas o que é graça? Graça é um favor imerecido. Nenhum ser humano merecia a salvação. Então aqui a gente já entende que as nossas obras não são capazes de nos colocar no céu. Apenas e unicamente as nossas boas obras. O versículo 10 diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Por que a salvação não é através das obras? Porque se fosse pelas obras, quem sabe eu ou você, que já fizemos muitas boas obras, já trabalhamos para Deus, já fizemos tantas coisas para Deus, é só um exemplo, né? Poderia olhar para um irmão ao lado, um irmão que ainda não trabalhou tanto para Deus, ainda não fez tantas boas obras, e dizer assim: não, eu mereço mais do que ele. E aí menosprezar aquele irmão. E aí a gente passaria agora a se gloriar. Por isso que Paulo diz: ó, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque aos olhos de Deus somos todos iguais. A Bíblia diz, né, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a salvação ela é pela graça, por meio da fé, ou mediante a fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Porque de repente alguém poderia dizer assim: então se não é mediante as boas obras, então as boas obras não têm nenhuma importância. Pois agora eu não vou praticar boas obras, mais boas ações, não vou ajudar ninguém. Não, também não é por aí. A Bíblia nos diz aqui que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Jesus nos salva lá onde a gente está. Jesus ele nos encontra, ele nos salva e ele nos chama para o seu reino. Agora, uma vez que ele me salvou, que ele te salvou, que ele te tirou lá do mundo, lá do lamaçal do pecado, você vem para a luz. E eu te pergunto: você vai continuar praticando as más obras? Você vai continuar praticando as obras das trevas? Não. Ele diz aqui, Paulo diz que somos feitura sua. Sua de quem? Se referindo a quem? De Cristo, criados em Cristo para as boas obras. Quando ele te salva, quando ele te chama, ele quer que agora você pratique as boas obras. Na verdade, as boas obras estarão presentes como resultado dessa salvação. As boas obras vão estar presentes na sua vida como resultado dessa salvação. Não vai ser um fardo para você ou para mim praticar as boas obras. A gente vai sentir prazer, alegria em praticar as boas obras. Por quê? O que é que Jesus nos diz? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Um filho que ama o pai, será que ele acha um fardo obedecer ao pai? Claro que não. Então as boas obras, elas estarão presentes como resultado da nossa salvação e não como a causa, porque as boas obras não podem nos salvar. O que pode nos salvar é a graça de Deus, o sacrifício que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Se as boas obras pudessem salvar um ser humano, ele poderia dizer: não, eu não aceito Jesus, mas eu pratico boas obras. Quantas pessoas estão aí dizendo que não acreditam em Deus, e de fato não acreditam, mas praticam boas obras, boas ações? Não acredita que Jesus morreu lá na cruz, não acredita no Deus que criou o céu, a terra e o mar, as fontes das águas, mas praticam boas obras. Eu pergunto, estas pessoas, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que o Evangelho nos apresenta, serão salvas se não se arrependerem? De acordo com a Bíblia, não.
Por mais que as boas obras tenham a sua importância no contexto da vida cristã, elas são incapazes de nos levar à salvação. Um exemplo do que nós estamos falando é o ladrão lá na cruz. Eu pergunto, volto a fazer outra pergunta. O ladrão lá na cruz, ele praticou boas obras, boas ações? Até onde se sabe, não. Ele levou uma vida no mundo do crime, fazendo más obras, más ações, tanta coisa ruim, né? A gente pode até imaginar, mas no último momento, mesmo se ele ter praticado boas obras, ele se arrepende e ele é salvo. O que foi que salvou ele ali na cruz? Se ele dependesse das obras dele, será que ele teria sido salvo? Não, ele foi salvo pela graça de Deus. A graça de Deus o alcançou, mesmo sem ter boas obras, mas a graça de Deus o alcança ali na cruz. Qual é o papel? Qual é, então, o papel das boas obras na salvação do ser humano, nesse processo de salvação? Qual é o papel das boas obras? No Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, está escrito: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, o cristão, sendo uma luz, né? E o cristão deve permitir que essa luz possa, de fato, brilhar, resplandecer. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Qual é o papel das boas obras? Mostrar para as pessoas. Como assim? É aquele bêbado, aquele drogado que vivia embriagado, vivia no mundo das drogas. As pessoas olhavam para ele e diziam: não, esse caso aí é sem jeito, não tem jeito. Quantas vezes a gente ouve alguém falar assim, se referindo a uma pessoa: não, tem jeito para todo mundo, mas para esse aí não tem jeito, não tem jeito. E de repente aquela pessoa se encontra com Jesus, Deus o salva, Deus o chama, aquela pessoa passa a congregar, aquela pessoa abandona o vício da bebida, das drogas. Aquela pessoa, como diz Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então aquela pessoa passa a ser uma nova criatura. E as pessoas agora passam, olham e dizem: mas aquele dali é aquele que vivia embriagado, bêbado, jogado aí pelas ruas, aquele que vivia sujo, esse aí é aquele que vivia no mundo das drogas, como que pode? Aí outra pessoa diz assim: não, ele teve um encontro com Deus, ele se converteu, ele agora é uma nova pessoa, uma nova criatura. A pessoa diz: é mesmo, nem parece aquele. Ele se encontrou com Deus, agora ele está congregando, ele está indo para aquela igreja. Mas eu pensei que não tinha jeito para essa pessoa aí. Aí desperta a curiosidade. E alguns dizem assim: rapaz, pois eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus que tem esse poder transformador, esse poder de transformar. Eu quero conhecer essa igreja, eu quero congregar nessa igreja. Eu quero sentir esse poder transformador também na minha vida, na vida daquele meu amigo, daquele meu parente que também está lá afundado no mundo das drogas, da bebida alcoólica. Eu quero conhecer esse Deus. As boas obras levam as pessoas a glorificar a Deus, a exaltar o poder de Deus, a reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Meus amigos, concluindo, eu diria que as boas obras é muito importante na vida do cristão, na vida do servo de Deus. Elas devem estar presentes. Sim, elas devem estar presentes. Mas não nos enganemos, as nossas boas obras, as nossas boas ações, por mais que eu tente ser bom, por mais que eu tente ser perfeito, por mais que eu me esforce, tudo isso vai se tornar em vão se eu não reconhecer o sacrifício que Jesus fez por mim, fez por nós, lá na cruz. Somos salvos pelas obras ou pela graça? Pela graça, mediante a fé. Um abraço, fique com Deus, deixa nos comentários a sua opinião a respeito do assunto, o que você pensa.
Se você é novo por aqui, inscreva-se aí no nosso canal e nos vemos aí no nosso próximo vídeo.